Todo mundo que está aqui, com certeza, já está interessado nesse assunto aqui, que sempre é fantástico. Sempre atrai público e é uma ótima forma de conversão, de atrair tráfego no geral. Acho que todo mundo sabe o quanto o SEO é importante hoje. Você conseguir estar nas primeiras páginas ou na primeira página do Google de forma orgânica é algo muito, muito sustentável. Mas sempre surge aquele desafio, né? Quando? Como que faz? Como que chega lá? E é para isso que a gente convidou o Robson Gregorato, que é diretor da Eficaz Consultoria, especialista em SEO, para falar isso com vocês. Chega para cá. Palmas para ele. Boa tarde, pessoal. A gente está fechando aqui em São Paulo um ciclo aí de 7 eventos pelo Brasil. E aí pudemos conhecer um pouquinho de cada região, a forma que cada um empreende dentro do comércio eletrônico no Brasil. Queria agradecer a presença de vocês, de poder estar aqui, podendo realmente transmitir um pouco do meu conhecimento para vocês, passar um pouquinho de um tema tão polêmico que é como colocar a sua empresa, a sua loja virtual nas primeiras páginas do Google. Parece ser algo muito complexo, mas na verdade é algo simples. Até o final dessa palestra você vai ter acesso a esse conteúdo, vai estar disponível para você poder baixar esse material. E a minha jornada com tecnologia, com marketing digital, ela começou muito cedo. Eu comecei a mexer com a parte de tecnologia e computação aos 12 anos. Eu ganhei uma máquina, um computador, e ali eu comecei a mexer naquele computador. Não existia o Windows ainda, era uma tela preta. E eu me apaixonei por essa área. Falei, não, eu vou estudar tecnologia, eu vou entender tecnologia. E em 2007 eu conheci o tal do comércio eletrônico, né? Só que eu conheci uma visão mais técnica de programação. Eu montei um e-commerce numa linguagem chamada .NET e montei esse site, fiz esse site funcionar para uma distribuidora. E a partir dali, quando eu conheci o comércio eletrônico, realmente foi paixão à primeira vista. Falei, não, eu vou trabalhar profissionalmente como isso. E ao longo desses 15 anos, eu realmente venho estudando e aprendendo a cada dia mais. É uma área que não para. Todo momento tem novidades e tem melhorias. E há quase 5 anos eu decidi, eu falei, eu estou preparado agora eu vou empreender. E aí surgiu a Eficaz Consultoria. A Eficaz é uma agência de marketing digital que realmente atua como especialista em comércio eletrônico. Realmente a gente atua desde a parte da concepção do projeto, de entender o seu público, né, de realmente pegar a sua marca e posicionar dentro do meio digital, independente se você é uma indústria, se você é uma fábrica, se você é um varejista, a gente realmente tem como principal apoio poder instruir o cliente e ele entender esses desafios que é o desafio do e-commerce, né? O primeiro passo é você contratar uma plataforma, você ter o site. E a partir dali, o que precisa ser feito? Existe toda uma jornada. Hoje a gente vai explorar um pouquinho um desses temas, que é o tema sobre SEO. A gente dividiu em alguns tópicos, então a gente vai entender o conceito do que é o SEO, entender a importância das palavras-chave. Então hoje a gente vê muito, né? Tem que escolher a palavra-chave, mas qual que é a palavra-chave ideal para o seu negócio? Qual que é a palavra-chave ideal para o seu público, para o seu usuário, para a forma que ele procura o seu produto? É importante você ter esse conhecimento, entender o porquê você tem que investir no SEO para o seu site. O SEO ele vai muito mais além só de eu vou posicionar meu site na primeira página do Google. Não, você tem realmente boas práticas que você precisa seguir, que ela está realmente pensando na experiência do usuário. Quando a gente fala de SEO, a gente pensa no quê? Na melhor experiência para o usuário. Entender como o Google lê o seu site. Então, como que o Google lê? Por que meu site não aparece, né? Uma pergunta que muitas pessoas fazem. Por que quando eu digito o nome da minha loja, no Google não aparece ela? Porque muitas vezes você não fez esse passo, que é o passo 4, do Google poder realmente ler o seu site, credenciar. É uma autorização. Você precisa autorizar o Google a ler o seu site. Entender também a parte do SEO na prática. Tudo bem, vimos a teoria. Como que eu faço? Como que é o mão na massa? Como que é o hands-on? A gente também vai entender isso. E quais são as tendências do futuro? Então, iniciando pelo conceito do termo de SEO, SEO é uma sigla em inglês, né, de Search Engine Optimization. O que é isso? São as boas práticas para você realmente aplicar dentro do seu site. Seja uma loja virtual, seja um site institucional da sua empresa, você realmente pode seguir essas boas práticas e realmente posicionar a sua empresa dentro do meio digital. Não só quando ele procura a sua marca, mas também quando ele procura os seus produtos ou os seus serviços. Então, seguir esse guide
de boas práticas, vai fazer com que realmente o Google consiga ler o seu site e realmente poder começar um processo de ranqueamento. Então, falando um pouquinho sobre a importância do Google. Quem aqui buscou alguma informação sobre como chegar no Shopping Frei Caneca, comprou o seu ingresso online, ou buscou algo sobre esse evento dentro do Google? Quem buscou alguma informação no Google? Essa é a importância do Google no nosso dia a dia. Muitas vezes, quando a gente não sabe uma informação, quando a gente procura algum item, algum produto, a gente vai para o Google e pesquisa se realmente aquele item existe, se aquele item procura. Eu até brinco, né? Se não está no Google, se não existe no Google, não existe aquele item. Então, hoje o Google ele tem uma relevância extrema no nosso dia a dia. 95% de participação de mercado, então ele é líder de mercado dentro dos buscadores. Isso é um retrato da foto no Brasil, ele retrata 90% em todo o mundo. Tirando a China, o Japão e a Rússia, os demais países, o Google ele tem o domínio de mercado. Então, todo mundo, em qualquer lugar do mundo, procura dentro do Google. Por que ele consegue isso? Porque 80% dos usuários, eles ficam na primeira página e, além disso, 60% se concentram nos 3 primeiros links. Mas é impossível fazer isso, Robson. Como que eu vou ficar na primeira página nos 3 primeiros links? Conteúdo relevante. Você conquista a primeira página quando você realmente tem um site que gera uma boa experiência para o usuário e o conteúdo que você criou é relevante para ele. Então, ele está buscando um determinado produto. Ele foi lá no Google, ele procurou aquele produto, ele entrou no seu site, o seu site gera uma boa experiência para ele. Então, o seu site não é lento, o seu site tem uma boa descrição do item que você vende, você tem boas fotos, você está próximo dele, a localização do seu estabelecimento comercial, da sua empresa. Tudo isso são critérios que vão fazer com que o seu site tenha uma boa relevância e posicionamento. O Google ele tem o controle da audiência. As pessoas buscam dentro do Google. E as pessoas buscam o quê? Informações, conteúdo, produtos, serviços. Então, o Google ele tem o controle dos usuários. E o que nós temos que fazer como lojistas e como donos de empresas? Ter um conteúdo relevante. Se o seu conteúdo não é relevante, você não vai conseguir a primeira posição. Esse é o ponto de partida. Então, não adianta você simplesmente construir um site, só que a experiência para o usuário não é boa. O Google sempre vai pensar no que é melhor para o consumidor. E é a partir dali que começa o nosso trabalho como SEO. Então, a gente tem 2 tipos de trabalho de resultados na pesquisa do Google. Então, eu procuro ali uma capota marítima, que é um produto. A gente tem a pesquisa paga, que é esse primeiro recorte. Se a gente dá um zoom, a gente consegue ver que ele tem um selinho de anúncio pago. Isso aqui é uma campanha de Google Ads. Então, você cria uma conta dentro do Google, você coloca um saldo, e para você aparecer nessas posições, você paga por clique. 25 centavos, 50 centavos, R$1, R$7, R$10, R$12. Sim, depende do seu serviço. Minha empresa é uma empresa de serviço e o ticket médio dele é um contrato de R$50 mil. Quanto vale um contrato de R$50 mil recorrente para o Google? Então, esse valor do CPC está muito tangível ao tipo de produto que você vende. Quanto maior o ticket, mais caro ele fica. Quanto menor o ticket, o CPC acaba ficando um pouco mais baixo. Não se assuste, desentupidora chega a custar R$36 o clique. Nós temos também alguns casos de clientes que vendem serviços recorrentes, né? São contratos de locação de um segmento específico de construção civil, que chega a se custar R$200 a conversão, mas é um contrato de locação de R$8 mil mensais. Então, para ele compensa esse investimento. E aí nós temos também uma estratégia de SEO para poder criar uma campanha de mídia paga. Por quê? Qual palavra que eu vou usar ali? Será que essa palavra ele realmente vai comprar ou não? Então, quando a gente vai fazer uma campanha no Google, a gente também tem que parar para pensar que a gente tem que pensar em SEO para poder construir a campanha e ter um bom resultado. Então, essa é a primeira janela. E na parte de baixo, você vê os anúncios que são os anúncios orgânicos. E aqui é muito interessante. A gente tem 2 posições para o mesmo cliente. Mas como isso? Uma posição da categoria e uma posição da página de produto. É possível isso? Sim. Esse é um site nichado, especializado num determinado produto. A experiência do site é toda focada para o usuário. Então, o usuário, quando ele entra ali e ele procura um item, que é um acessório para uma Ranger, ele só vê item focado dentro do acessório da Ranger. Então, é como se ele tivesse um site para cada modelo de carro.
Então foi construída uma experiência para esse usuário que quando ele entra dentro daquele site, ele consegue visualizar somente produtos que são da marca e modelo do carro dele. Isso faz com que ele consiga ter um bom ranqueamento orgânico e não é por isso que ele está na primeira posição do Google que ele não precisa pagar. Ele pode blindar o mercado, que é a estratégia dele. Então ele paga para o Google, ele tem a posição orgânica e com isso ele dificulta a entrada de novos concorrentes. Além disso, a gente vai entender como que a gente escolhe as palavras-chave. Então, quando a gente vai pensar em palavra-chave, a gente tem que pensar num funil. No topo do funil, no head tail, a pessoa está falando assim, eu quero comprar um notebook, mas ele está lá em cima, pensando em comprar um equipamento. No meio do funil, ele já fala, olha, eu quero um notebook da marca Dell. Ele já tem uma certeza, ele quer comprar um notebook, ele tem uma intenção de compra muito forte e ele já tem uma marca definida. E no fundo do funil, a gente tem já até o modelo do computador, que é o modelo da notebook Dell G7 7588. O que isso influencia no ranqueamento orgânico? O volume de pesquisa. Olhando, é muito mais interessante eu ranquear o meu produto no volume de pesquisa que tem mais de 1 milhão de pesquisas mês. 1 milhão de buscas. Aqui embaixo a gente tem 246 mil e aqui tem 720 buscas. Mas o porquê eu não devo ranquear essa palavra-chave? Se o meu site não tem todos os modelos e marcas de notebook, por que eu vou ranquear a palavra notebook? Agora, se o seu site você tem um grande mix de produtos relacionado à marca da Dell, faz todo sentido você ranquear a categoria de notebooks da Dell. Ah, não, eu não tenho notebook da Dell, eu tenho um modelo só. Lá no meu site só tenho esse modelinho específico. Então, trabalhe o long tail e explore esse fundo de funil, que é essa palavra-chave. Então, os sites que são de nicho, ela tem uma facilidade muito maior de ranqueamento para o Google. E aqui a gente tem um recorte de você ter uma estratégia também e de entender o mercado. Por que a Dell é a mais procurada? A Dell é a marca de notebooks mais vendidas, seguida da Samsung, da Acer e da Positivo. Dos produtos da Dell, o mais vendido é o i5, com 33 mil buscas, seguido do i7. O i3 ele acaba tendo um volume menor. Mas por que o i3 tem um volume menor? Muitas vezes o usuário que vai comprar um i3 da Dell, ele acaba comprando um i5 da Samsung, que também é uma marca muito boa. Então, entender o comportamento de como as pessoas têm a intenção de compra faz com que você consiga também nortear dentro do seu negócio o que você tem para comprar. Não só de notebook, mas também de outros acessórios que você pode estar oferecendo para ele. Então, esse comportamento de palavras-chave é o primeiro ponto para você entender os resultados que acontecem dentro do Google. Isso pode ser segmentado não só Brasil, mas como também dentro da sua região. Olha, Robson, eu quero ver o que vende desses itens dentro da minha macro-região, porque isso acontece, existem variações por regiões. Então, você também, dentro do Google Trends, que é uma ferramenta free, dentro da sua conta do Google Ads, você também consegue fazer essas pesquisas e ter um pouco mais de informação da palavra-chave, a sua correspondência, o valor do clique e os resultados que ela pode trazer para você. Aqui a gente tem uma outra boa prática, que ela está relacionada também à estrutura da plataforma que você contrata. Então, na parte de cima, a gente tem uma URL, que ela é muito longa, muito comprida. Em algumas plataformas, ela acaba colocando até alguns caracteres especiais. Então, visivelmente, para o usuário não fica bom. E aqui na parte de baixo, a gente já tem uma URL um pouco mais otimizada, muito mais limpa, visível para o usuário. Então, o SEO, a gente vai voltar no item, ele realmente pensa na experiência do usuário. Então, se a experiência para o usuário ela é boa, né, se a estrutura do site ela é boa, isso ajuda e contribui para o seu ranqueamento. Além disso, a gente tem... Por que eu tenho que investir no SEO? Investir em SEO, mesmo que você não conquiste a primeira posição do Google, ou a primeira página, é colocar dentro do seu site uma boa experiência para o usuário. Então, quem acessar o meu site, ele vai conseguir realmente ter uma boa versão mobile dentro do celular. Julho do ano passado foi quando subiu a última atualização do Google, que fazia um corte muito grande para as versões mobile. Então, vários sites que não tinham uma versão adaptada para mobile, teve uma queda. E o que é uma versão adaptada para mobile? Muitas vezes a fonte não fica ilegível para o usuário. Então, você tem uma fonte no computador, que você consegue ver, o monitor é grande. Quando você coloca no celular, às vezes a fonte não está visível. Os elementos da sua plataforma, o botão comprar, o botão calcular frete, o botão do carrinho de compras, muitas vezes você mesmo, como dono do e-commerce, não consegue clicar. Então, esses são alguns pontos que você precisa avaliar
para realmente gerar uma experiência melhor para esse consumidor. Muitas vezes o site não converte, não é porque ele é ruim, é porque ele não está preparado para aquele ambiente. E aí muitas vezes você fala, olha, todas as campanhas minhas que são feitas pelo Google, pelo mobile, não converte nada, o celular não vende. Não, ele vende, desde que o ambiente esteja preparado para receber esse usuário. Dependendo do produto ou serviço que você vende, a conversão é quase 100% pelo celular. Então depende muito de como o seu consumidor compra. E a jornada ela é diferente. Muitos produtos, às vezes as pessoas tendem, produtos mais técnicos, ela quer ter um pré-atendimento. Então, eu estou montando um e-commerce, meu produto é muito técnico. Não adianta só ter um chat online, vai ter que ter um televendas, você vai ter que ter uma pessoa técnica para poder auxiliar o seu cliente na compra do produto, na decisão de compra. Então, é muito importante, porque às vezes, olha, eu vou montar um e-commerce. Ah, mas eu não quero ter atendimento. Dependendo do segmento que você está, se você não tiver atendimento, não vai gerar venda. Porque sem a pré-venda, muitas vezes não se concretiza, até pela falta de confiança. Ele vai olhar e falar, mas será que tem alguém do outro lado de lá? Deixa eu ligar. Aí ninguém atende. Deixa eu chamar aqui no chat. Deixa eu clicar na bolinha do WhatsApp e conversar com alguém. Depois de 3 horas, alguém responde. Isso não transmite confiança para esse usuário. Então, também o atendimento, ele auxilia nesses pontos. Além disso, tem a parte do link build, né? Algumas pessoas, para entender o conceito de link build, é quando você tem outros sites que apontam para o seu site. Isso faz com que o Google entenda que você é uma referência e você é uma autoridade no que você faz. Então, você pode ter um blog ou um fórum falando de um conteúdo sobre o serviço que você presta, sobre o produto que você vende, dando dicas para aquela pessoa que vai comprar aquele item, como ela escolhe. Então, ela vai comprar, por exemplo, um ar-condicionado. Então, quais dicas que eu posso dar para ele comprar um ar-condicionado? É para onde esse ar-condicionado? É para a sala, é para o quarto, é para o escritório? Quantas pessoas tem? Então, todas essas dicas que você pode gerar através de blog, ele pode indicar isso para a sua loja virtual e gerar esse link build, que é uma autoridade. Quanto mais sites fora do seu site recomendam o seu trabalho, é uma reputação. Então, o Google ele vai ler um outro site que está realmente tendo um conteúdo que aponta para o seu site como um conteúdo relevante. Então, essas pontuações que também aumentam a sua autoridade dentro desse mercado. Pegando o exemplo daquele site Casa das Capotas, ele tem blogs de 4x4, de como a pessoa escolher a caçamba certa para a picape dele, tem vários tipos de acessórios, de tipo de estribo, tipo de Santo Antônio. Então, tem vários portais que falam sobre picapes e SUVs. Lá dentro existem conteúdos que realmente falam sobre como ele escolheu o produto certo e linkam para aquele site. E isso que aumenta a autoridade do e-commerce dele. E um outro ponto é a questão das black hats, que são as práticas não recomendadas. Então, muitas vezes, a gente acaba fazendo algo errado, a gente faz todo o trabalho de SEO e a gente erra num pequeno detalhe. A gente fez tudo bem feito, só que um detalhezinho a gente esqueceu de fazer. E esse detalhe é o que faz com que você não consiga crescer dentro do ambiente de ranqueamento orgânico. Algumas delas é a parte da keyword stuffing, onde você coloca muitas palavras-chave dentro de uma página. Então, imagina você acessar uma página e você está ranqueando um termo que é o microfone. Então, tem várias vezes escrito microfone, 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 sem nenhum contexto. Hoje, o Google ele tem uma inteligência artificial que ele lê o conteúdo como se fosse um ser humano. Então, ele consegue ler aquela página e saber se aquele texto existe um conteúdo, se realmente existe um contexto no que foi escrito. Então, não adianta mais você pegar algumas palavras-chave, falar um monte de texto, mas aquilo ali não tem sentido nenhum, ele não tem nexo. Você só fez aquilo para enganar o algoritmo e tentar ganhar umas boas posições. E com isso ele já consegue ter essa leitura e essa inteligência artificial para realmente poder penalizar. A outra é o cloaking. Aí é um pouquinho mais técnico, onde o desenvolvedor ele pode ocultar dentro do seu site as palavras-chave principais para também poder enganar o robô. Então você pega uma imagem e atrás daquela imagem tem várias vezes a palavra-chave escrita. Ou você coloca a palavra-chave dentro do seu site com fundo branco, aí não aparece, mas o robô vai conseguir ler e identificar que essa é uma prática ruim. E eu acho que aqui é mais difícil para todos é o conteúdo duplicado, que acho que é o que dói para todo mundo. Todo mundo faz tudo. Chega no conteúdo duplicado, todo mundo peca. É esse detalhe. Ah, Robson, mas eu vou fazer meu conteúdo, meu profissional vai demorar 1 hora, 2 horas para criar o conteúdo perfeito, meu concorrente vem e copia. Deixa ele copiar.
enquanto ele copiar, ele vai ser pego por aqui. Eu sei que dá trabalho fazer um conteúdo relevante, você estudar o produto, montar uma descrição, colocar uma descrição que não é só a parte textual, mas também a parte da especificação técnica, mas esse é o importante para o seu e-commerce. Quando você tem um conteúdo duplicado, você vai ser penalizado. Você fez 99%, você errou em um detalhe, que é copiar o conteúdo. Ah, vou lá no Marketplace, copio, vou lá e faço. Então, você realmente tem que criar seu conteúdo. Não adianta só pegar lá do Marketplace, copiar, colar. A gente tem algumas situações internas que eu acho bem interessante para os concorrentes. Alguns clientes, eles vêm para fazer o SEO, e aí dentro da descrição do produto dele, tem link para o site de onde ele copiou. É verdade, gente. Não foi nenhum, nem dois e nem três casos. Por quê? Hoje, os sites que criam conteúdo, os portais, não só os portais do Marketplace, mas também os grandes e-commerce, ele acaba linkando dentro da descrição links para a categoria e para outras partes do site. E aí, quando a pessoa vai lá, copia e cola, ele não vê que ele está copiando um link junto. E aí, com isso, vem linkagem, ou seja, você, copiando o conteúdo do concorrente, está fazendo link build para ele. Por isso que ele é líder no segmento há muito tempo. Porque as pessoas não percebem isso. E aí, quando você pega algumas ferramentas que fazem essa análise de SEO, você fala, nossa, mas por que um site que é concorrente dele está fazendo link build para ele? É porque realmente ele copiou e não sabe o que está sendo feito. Então, isso é muito importante e muito sério. Então, é importante você realmente parar, sentar, criar os seus textos. Você não precisa fazer o site inteiro. É um outro detalhe. Ah, eu tenho 5.000 itens. Como é que eu vou fazer SEO de 5.000 itens? Comece pela curva A. Quais são os produtos mais vendidos? Quais são as categorias mais vendidas? Então, faça as boas práticas baseado nos principais produtos que você tem. Olha, minha meta no primeiro mês é fazer 20 produtos, vai fazer um produto por dia. Vai parar lá 30, 40 minutos. Então, no primeiro mês, final do mês, você vai ter 20 produtos feitos. No segundo mês, você já vai estar um pouco mais esperto na descrição, você vai estar treinando, você já pode fazer 30 produtos. E aí você vai evoluindo. Então, menos é mais. Menos é mais. Não adianta querer fazer o site inteiro, sair copiando o conteúdo de todo mundo e no final você ser penalizado. Então é melhor você ter 30 produtos bem escritos e bem ranqueados dentro do seu site do que você ter um grande volume sem um conteúdo de qualidade. E o outro é o Doorway Pages, que ele é muito usado e tem um motivo para ser usado. Exemplo, lançamento do filme do Toy Story 4. O lançamento dos brinquedos ele está elencado com o lançamento do cinema. Então, se alguém buscar o brinquedo Toy Story 4, ninguém pode estar vendendo, mas todo mundo tem em estoque. Então, os grandes marketplaces, eles ranqueiam os produtos dentro do Google. Num determinado momento, ninguém tem o item. 100% de rejeição. Você clicou, entrou no site, não tem brinquedo do Rei Leão, não tem brinquedo do Toy Story. Mas no segundo momento, quando é ativada a venda, aí a taxa de rejeição cai, porque todo mundo vai ter o brinquedo disponível, e aí começa o processo de reavaliação. Então, os marketplaces eles sabem fazer muito bem a pré-venda. Então, você comprou um item, ele está sendo importado, vai chegar daqui a 3 meses, ou ele está em transporte vindo para São Paulo, vai chegar daqui a 15, 30 dias, você já pode começar a criar a descrição dele e ranquear ele organicamente. E aí, quando você chegar, você libera o botão comprar. Um outro item que penaliza muito o ranqueamento orgânico, também as integrações com RPs. Você tem um produto lá na primeira posição do Google, de repente o RP acaba o estoque e vai lá desabilitar. Vai lá na plataforma, desabilita ele, o produto some. E aí a pessoa clica no Google, vai para o seu site, o produto está disponível, ele manda para a categoria, ou ele não aparece mais o produto. E aí o Google faz o quê? 100% de rejeição, você perde a posição. Então, muitas vezes você conquista a posição, só que se as pessoas não interagirem com o seu conteúdo, você pode perder a posição. Muitas vezes você até chega a ficar em primeira posição e nem percebe. Só que aí o seu site é muito lento para carregar, e aí o Google vai tirar você de lá. Então, o desafio ele vai muito além, não só do conteúdo, mas também da infraestrutura que a plataforma te oferece. Porque se aí tem um pico de acesso e o site não carrega, o Google vai falar, olha, esse site não é bom. O usuário está clicando, está indo lá e todo mundo está indo embora, porque o site não está carregando. E aí, possivelmente, você perde essa posição, você vai caindo até voltar para a segunda página ou demais páginas. E aí, como o Google ranqueia, né? Até 2015, o ranqueamento orgânico do Google ele tinha uma interação humana. Então, existiam pessoas que ficavam ali validando se realmente aquela posição, aquele conteúdo, né, tinha uma validação humana.
A partir de 2015 começou a se treinar a inteligência artificial do Google. Hoje ele consegue processar ali em torno de 3 bilhões de buscas por dia. E 15% dessas buscas são coisas inéditas. Aquela brincadeira de que se não tem no Google não existe. Então, 15% das coisas que são buscadas hoje diariamente são coisas novas, que ainda não existem e não foram procuradas. Esse é o indicador. Como que o Google consegue fazer tudo isso? Com inteligência artificial. Então, não adianta você criar o seu texto, aí você olhar assim, olha, eu estou na segunda página, eu vou mexer lá nele de novo. Não, o Google ele tem um processo. Ele vai ler o seu site, ele vai ranquear, ele vai te dar uma posição. Daqui a pouco, se você mexer na descrição dele, você vai entrar em todo o processo novamente. Então, você volta no ciclo. Como que ele funciona? O primeiro processo a gente chama de crawling, né? O que é o crawling? É você credenciar o Google a ler o seu site. O Google ele não invade o seu site em nenhum momento, é proibido. Então, você vai criar uma conta no Google Search Console, que é uma ferramenta gratuita. Todos os sites hoje em dia, ele já tem um link chamado Sitemap, que é o mapa do seu site. As plataformas de e-commerce e até sites que são institucionais, você vai colocar o domínio do seu site /sitemap.xml. Ele vai mostrar toda a estrutura do seu site, todos os diretórios, tudo que você tem, categoria, subcategoria, produtos, e aí, em cima disso o Google ele vai ler esse conteúdo. É aqui que ele separa o menino dos homens. Conteúdo está duplicado? Cara, mas eu fiz tudo, eu tirei foto, eu tenho uma boa plataforma, tempo de carregamento, eu fiz o layout mobile, eu fiz tudo. Só que aí se o conteúdo está duplicado, você para aqui. Você copiou o conteúdo. E a terceira fase, que é a mais legal, que é o ranqueamento. Então ele faz o score aqui, aí aqui ele compara. Esse conteúdo está melhor do que o da primeira posição, o da segunda, o da terceira, o da quinta, o da décima, o da 11ª, e a partir dali ele começa a entender qual é o seu posicionamento em relação aos demais concorrentes. E a partir dali você começa a ganhar posição. Mas e se o produto que eu coloquei aqui, o notebook da Dell, eu fiz a descrição, e aí o outro eu copiei? Está dentro do mesmo ambiente, você é penalizado. E aqui a gente fala um pouquinho sobre a prática, como seria aí o dia a dia de como a gente fazer o SEO dentro do nosso negócio, como que seria esse passo a passo. Então, aqui eu trouxe um comparativo de como o Google aparece, né, como o Google vê, né, que é o que a gente busca lá em cima, e como que é do outro lado dentro da nossa loja, para a gente entender um depara. Então, aqui quando eu procuro um produto que é a bolsa feminina em couro, foi lá no Google, bolsa feminina em couro. Eu tenho aqui o resultado, que é esse linkzinho, esses 3 links que estão embaixo. Então, a gente tem, na primeira linha, bolsa feminina em couro, que é aquela abinha do navegador. Quando a gente está naquela abinha do navegador, tem um nome. Isso, e esse nome que é o que aparece nessa primeira linha do Google, que é a meta title. Aí, por que tem um delimitador de 65 caracteres? Porque é o limite de exibição aqui dessa primeira linha. Ela pode ser maior, ela pode ir até 130, mas o que fica visível ao usuário são os primeiros 65. Ah, mas eu posso colocar depois? Pode. Mas vamos pensar assim, eu digitei bolsa feminina em couro, aqui está escrito oferta de produtos em couro. Será que você clicaria nesse link? Provavelmente, talvez você não está falando que é bolsa, acho que eu não vou clicar. Outlet. Então, esse conteúdo aqui é interessante de estar relacionado à pesquisa, porque você pode ganhar a posição, você foi lá, o Google ranqueou, falou, legal, esse conteúdo é fantástico, vou botar ele na primeira posição, mas ninguém clicou. O que você faz? Perdeu. Então, você fez todo o trabalho, só que ninguém interagiu com o seu link. O Google entende o quê? Que o conteúdo é ruim. Mas ninguém está interagindo, então você perde a posição. Então, é importante ter esse delimitador. O title da sua página ele está relacionado à palavra que você está querendo ranquear para que ele fique visível. O segundo é o link da URL do seu site. É aquele linkzinho que você precisa trabalhar ele, que ele não precisa ser muito longo, ele não pode ter sujeira, ele não pode ter caractere especial. E aí sim você consegue ter esse link legível aqui. Por isso que o link tem que ser otimizado, porque é exatamente como o usuário vê dentro do Google. Não é simplesmente uma visualização dentro da sua loja. É uma visualização que vai para o Google e onde realmente ele consegue exibir aqui dentro. E o terceiro, que é a meta description, que ela pode estar aqui, visível ou não, que também tem um delimitador de 155 caracteres, ele vai até 256, mas é importante que as principais palavras-chave estejam delimitadas dentro desses 155. Senão realmente pode ter aquele efeito contrário. Você ganha a posição,
porque ele entende que o conteúdo é bom, só que aí como ninguém vai interagir, porque ele vai falar assim, olha, eu pesquisei uma palavra, nesse link não tem essa palavra. Isso acontece no nosso dia a dia, é natural. A gente pesquisa, quantas vezes você pula um link? Está na primeira, segunda posição, você, não, o que está ali não é o que eu quero. Aí você pula e vai pegar o terceiro ou quarto. Exatamente porque essa regra não foi utilizada da maneira correta. E aqui a gente tem um pouquinho da parte mais técnica, que envolve um pouco de programação, mas que também é possível ser feita. Então a gente tem aqui as keywords. Apesar de as keywords não serem mais um item de relevância, ele não é obrigatório, mas ele complementa, ele é um item complementar. Um outro item são as heading tags. As heading tags, elas são o quê? Quando eu não defino para o Google o que é importante na minha página, ele escolhe. Então, eu não coloquei a heading tag no meu site, Robson, e estou fazendo um trabalho orgânico. O Google vai ler o seu site e muitas vezes fala assim, olha, eu queria ranquear bolsa feminina em couro, mas o Google ranqueou só o couro. A palavra couro eu estou na primeira posição, mas eu não vendo couro. É por quê? Porque você não definiu o que é prioridade para o algoritmo do Google. Então, a heading tag ia falar assim, olha, o nome do produto, que seria a primeira tag, é bolsa feminina em couro bordô. Essa palavra é importante. Então, eu direciono o algoritmo dele de que essa é a palavra que eu quero trabalhar. Quando eu não defino isso na minha heading tag, o Google vai ler e ele vai entender o que é importante. E aí você pode ter uma divergência. Você queria ranquear uma palavra, e na prática ele ranqueou uma outra que não faz sentido para você. O outro item é o alt tag da imagem. Então, o que seria melhor para o robô do Google? Ele lê uma imagem 001.jpg, você tirou a foto e subiu lá no site, ou ele lê uma imagem bolsa feminina em couro.jpg? Para ele é muito mais interessante ele entender que essa imagem está relacionada a uma bolsa e que esse conteúdo todo é relacionado a uma bolsa. E aí vem a parte da descrição. Ou seja, toda aquela pesquisa que você faz para encontrar as palavras-chave, você não perde. Isso é aproveitado. Então aqui eu tenho várias palavras que são complementares à bolsa de couro, que eu utilizo dentro dessa descrição, que seria a descrição perfeita, vamos dizer assim, né? E aqui eu encaixo essas palavras-chave dentro desse conteúdo, para também ele entender que essas palavras são similares ao conteúdo principal. Aqui embaixo a gente tem também uma dimensão do tamanho do produto, isso é muito importante. Muitas vezes, olha, eu mandei o produto, o cliente está devolvendo, eu mandei o produto, o cliente está devolvendo. Ele não está conseguindo ter uma ideia da dimensão do tamanho do produto. Como a gente compra uma foto, na internet nós compramos uma foto. Quem aqui já comprou do site da China e falou assim, olha, a foto parecia mais bonita. Aí quando chegou, você falou assim, aceitável, mas lá no site estava mais bonito, no site da China. Então, assim, nós compramos fotos. Então, se você investir em boas fotos, isso vai contribuir muito, principalmente quando a gente fala do segmento de moda. Se a gente olhar essa bolsa pela foto, ela parece ser grande, mas ela é pequena. Ó. Ela só tem 27 centímetros de altura e a alça de 25. É uma bolsa pequena para uma mulher. Então, pode ser que, se ela olhar o preço e comprar sem ver essa dimensão, ela pode receber o produto e falar, não é, tá pequena, eu queria uma maior, a foto parece maior. E aqui você tem também um vídeo no YouTube que você pode montar ele com as próprias imagens, uma montagem de imagens para você atender os diferentes tipos de público. Existem pessoas que vão ler, algumas pessoas são mais visuais, vão se atentar aqui, e outras pessoas que realmente querem ver essa animação e esse vídeo. E aí fica uma grande dúvida. Categoria ou produto? O que eu faço? O que eu preciso ranquear? Isso vai variar muito do seu segmento e do seu mercado. Por quê? Quando a gente fala de bolsa, de sapato, de calça, normalmente a pessoa ela não sabe ainda o modelo que ela quer. Ela quer ver opções. Eu quero ver opções de bolsa, eu quero ver opções de calça. Então, ainda é mais interessante você trabalhar a categoria do produto. Então, você ranqueia a categoria, traz essa audiência e ali dentro você tem um mix de produtos para ele poder visualizar. Agora, quando eu trabalho com um produto, por exemplo, do segmento automotivo, ele é muito específico. É marca, modelo e ano. Ele compra baseado no produto que ele tem. Então, ele está comprando uma capota marítima de uma Hilux. E aquela Hilux tem 1 ano. Se eu não conseguir entregar aquele produto para ele, não adianta. Então, eu posso trabalhar o fundo do funil realmente trabalhando long tail. E aqui eu trabalho short tail no meio do funil. Então, depende muito do seu produto e de como o seu usuário pesquisa. A partir dali, você vai definir a estratégia. E aqui a gente vai falar um pouquinho das tendências para o futuro do SEO. Muitas vezes o futuro já está acontecendo. Então, nós temos aqui uma diretriz chamada EAT, ela já está em vigor. Inicialmente, ela foi feita para o segmento de medicina,
Então, a área médica hoje ela é muito restrita no Google para você vender medicamento, suplementos, qualquer item, mesmo que seja natural, ela tem uma restrição muito grande hoje. Por quê? Como é que eu vou receitar para você um remédio para dor de cabeça se eu não sou médico? Então, eu não posso receitar um remédio para dor de cabeça. Como é que eu vou te receitar um medicamento, mesmo que ele seja natural, para depressão? Se eu não sou especializado na área. Então, existe muito conteúdo hoje na internet que ainda não tem uma propriedade. E aí, para poder legalizar essa área, surgiu-se a diretriz EAT, onde você tem que ter uma expertise. Então, eu sou um médico, eu sou psiquiatra, então eu posso falar sobre psiquiatria, eu posso falar sobre depressão, eu posso falar sobre qualquer item. Eu tenho autoridade sobre isso. E aí, em cima disso, você tem que transmitir essa autoridade e gerar a reputação de relevância. Então, esse item, inicialmente, ele está focado na área de medicina, saúde, mas eu acredito que ele venha se estender para outras áreas. Por quê? A gente está na área do conteúdo. Todo mundo faz conteúdo, e conteúdo muitas vezes muito raso, não tem um conteúdo muito profundo. Então, a tendência é que o Google comece a dar preferência e relevância para conteúdos que sejam realmente completos, que não atua só de uma maneira muito superficial, mas que consiga resolver a dor do usuário como um todo, pensando que o Google sempre vai está do lado do consumidor. Então, quem tem o melhor conteúdo? Quem que entrega o conteúdo mais completo para esse usuário? E a partir dali, ele vai começar a ampliar a longo prazo essa diretriz para outras áreas. E a outra, que acho que é conhecida de todo mundo, né? Quem é que já usou a busca por voz do Google? Já falou assim, ok, Google. Quem já usou ok, Google? Já virou rotina, né? Eu tenho um filhinho de quase 3 anos que ele usa o ok, Google para pedir a Peppa, né? Ele vai lá, pergunta, não sabe escrever, mas sabe falar um pouquinho. Então, hoje a busca por voz ela já é uma tendência, ela está muito focada na parte regional, inicialmente. Então, hoje, quando o cara procura, eu quero ir numa churrascaria, eu quero ir no hotel, ele fala, olha, ok, Google, ir para o hotel tal. Aí ele já vai trazer o resultado, linkar isso com o Maps, e ali automaticamente já está começando a acontecer. E provavelmente alguém já deve ter visto um vídeo do Google de uma assistente que marca um horário para cabelo e barba. Realmente é uma tendência dessa assistente se tornar a sua assistente, a sua secretária. Você vai ter uma secretária no seu celular, você fala para ela, olha, liga para tal lugar e agenda um horário. Esse é o futuro que o OK Google vai proporcionar para a gente a longo prazo. Então, realmente, são tendências do futuro que estão acontecendo. E para a gente poder fechar, vou falar um pouquinho, a gente falou um pouco de SEO de uma maneira global, pensando no nível Brasil, né? E aqui eu trago um pouquinho do recorte do que é o futuro do SEO regional, local, na sua cidade, no seu bairro, na sua região. Então aqui a gente traz um recorte do Google Meu Negócio. Aqui são os itens que são obrigatórios para você ter dentro do Google Meu Negócio e a importância dele. Então tem o endereço da sua empresa, o telefone, o e-mail. Olha, Robson, eu não tenho site, o que eu faço? O Google já tem uma solução chamada Google Sites. Você cria ali de uma maneira muito fácil um site dentro do Google, de uma maneira que você consiga transmitir quem é a sua empresa, o que você oferece de serviços, sem nenhum tipo de custo. Os links das suas redes sociais, o horário de funcionamento, o mapa para chegar até o seu local, avaliação e fotos. Então, falando de alguns itens que são muito importantes. Você consegue ter com o Google Meu Negócio o volume de pessoas que ligaram para a sua empresa ou que pesquisaram ela no Google. Então, o Google Meu Negócio é muito bacana. Quantas pessoas usaram o mapa do Google para chegar até a sua loja? Você também tem esse dado que ele fornece. O seu horário de funcionamento. Eu já cheguei uma vez, pela busca do Google, direcionar para um local, ele falou assim, essa loja fecha em 15 minutos. Então, ele já me deu o local que aquela empresa que eu estava indo fecharia em 15 minutos. Então, ele também auxilia o consumidor em não chegar lá e está fechado. Então, se em 15 minutos eu não conseguir chegar até aquele local, eu já poderia nem me deslocar para aquela loja. Então, aqui a gente tem a foto da fachada, você pode colocar a foto por dentro da sua loja, como que ela é. Aqui a gente tem as estrelinhas, que a gente chama de ratings, que é a sua reputação. Então, como as pessoas falam da sua empresa no Google? Então, aqui tem uma avaliação de 4.4 e existem 316 comentários. Esse também será um critério de relevância. A minha empresa é a maior, eu estou na primeira posição do Google. Mas você interage bem com o usuário? Não, você tem uma estrelinha. Então, você não gera uma boa experiência para o consumidor. Você vai perder posição do orgânico. Então, esse também são algumas diretrizes que vêm para o futuro para fazer um pouco das mudanças. Aqui tem o seu endereço, o horário de abertura. Aqui embaixo ele integra não só o Facebook,
como algumas ferramentas de avaliação de e-commerce. Então, ela puxa a avaliação da YourViews, da Trusted Vox e da Trusted Company. Ela também traz para cá, porque muitas vezes o usuário não conhece a sua empresa, mas ele acaba de conhecer, e aí, a partir daqui ele consegue ter um score de que realmente você pode proporcionar para ele de reputação e de relevância do seu negócio. Aqui na parte de baixo tem as avaliações dos usuários, do que eles falam, e a parte de baixo, que é um pouquinho chato, mas é a concorrência, gente. Se você não está ali, o concorrente pode estar. Então é importante você ter esse checklist realmente funcionando dentro do seu Google Meu Negócio, e também é um critério de ranqueamento. Quando você procura uma empresa e essa empresa, você está localizado aqui, você fala assim, mas eu estou aqui na minha cidade e meu concorrente aparece, porque o Google não sabe que você está vinculado, qual que é o seu endereço. Então, se você tem um e-commerce, você também pode se desfrutar e aproveitar do Google Meu Negócio. O Google vai entender, olha, tem uma campanha rodando e você é do interior, e esse concorrente é da capital. Quando você vincula, o Google sabe, olha, você está mais próximo do usuário, então você vai ter a preferência de exibir aquele anúncio. Esse é um pouquinho do futuro da parte de ranqueamento orgânico local. E para quem quiser guardar essa palestra, baixar o conteúdo dela completo, está nesse link, tá? eficazconsultoria.net.br/palestra. Quem quiser me adicionar no LinkedIn ou me mandar um e-mail. E quem tiver alguma dúvida, o stand da Eficaz está do lado do stand da Tray. Eu vou estar lá agora, descendo daqui, eu já estou indo para lá. Estou à disposição de vocês, que eu puder ajudar e contribuir para o sucesso de vocês, eu agradeço, tá bom? Obrigado, pessoal.